Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com o capítulo 4 e hoje está incluso Mishnah 26 e 27. O Rabi Yossi bar Yehudá de Kefar Abavli diz: a que se parece aquele que aprende dos jovens, aquele que come uvas verdes e bebe vinho do seu lagar, e a que se parece aquele que aprende dos velhos, aquele que come uvas maduras e bebe vinho velho. O Rabi Meir diz: não repares na vasilha, mas no seu conteúdo, pois há vasilhas novas, cheias de vinho velho, e vasilhas velhas que não contêm sequer vinho novo. É melhor estudar simultaneamente estas passagens, porque junto com a Mishnah anterior formam um simpósio, por assim dizer, sobre o relacionamento entre idade e sabedoria. Primeiro temos o ensinamento de Elisha ben Abuiá, que enfatiza a importância de se aprender quando jovem. Ele sustenta a ideia de que durante os anos da infância a mente está fresca, absorve com facilidade e retém de maneira esplêndida. Agora o Rabi Yossi observa que ao escolher o mestre, sua juventude não constitui vantagem para você. Escolha os mais velhos e mais maduros. A comparação do Rabi Yossi é verdadeiramente adequada. Só o tempo pode conduzir as uvas à sua maturidade dourada, até manifestar suas qualidades latentes. E quando o vinho é velho, fica suave e se assenta, adquirindo seu sabor encorpado e rico, assim como seu aroma agradável. A sabedoria também só floresce e amadurece com o tempo. Não se trata de juntar e catalogar informações ou dados, nem adágios, truísmos, epigramas e observações memorizadas e repetidas entusiasticamente ou com ar de profundidade. A verdadeira sabedoria pode incluir muitas coisas intangíveis, como a visão do interior da natureza humana, uma consciência equilibrada das possíveis consequências derivadas de decisões e atos, e uma apreciação das sutilezas e complexidade, tensões e contradições da vida. Todas estas são características que o verdadeiro sábio deve possuir, mas elas só vêm com a maturidade e a experiência dos anos. Como diz Jó, nos velhos está a ciência e na idade avançada a inteligência. Sobre este tema, o Rabi Shimon ben Elazar diz: se os mais velhos te sugerem demolir e os mais jovens construir, ouve os mais velhos e não os mais jovens, porque o desmantelamento feito pelos mais velhos é construtivo, e a montagem feita pelos mais jovens é destrutiva. Um caso típico é o de Roboão, Rehavã, o filho de Salomão, pois quando Roboão herdou o trono do seu pai, o povo pediu que suavizasse a carga de impostos que Salomão exigia deles. Os anciãos o aconselharam a ouvir o povo, enquanto os mais jovens, seus próprios amigos desde a infância, o aconselharam a aumentar as exigências sobre o povo. Roboão seguiu o conselho dos mais jovens e o reino de Israel se dividiu em dois. Os jovens podem estar ansiosos e ambicionar construir e criar, mas em seu zelo imprudente podem julgar mal uma situação e ser extremistas, e apesar de seus esforços para construir, correm o risco de só obter confusão e destruição. Seus planos podem ser insensatos, já que seu juízo teve pouco tempo para amadurecer. Por outro lado, a pacífica sabedoria dos mais velhos pode reclamar a demolição de velhas instituições e a liquidação de velhas formas. Mas não se preocupe, seu conselho é confiável e construtivo. Sua missão é abrir caminho para algo mais forte e melhor que virá. O Rabi Meir diz: não repares na vasilha, mas no seu conteúdo. O Rabi Meir diverge totalmente do Rabi Yossi. Segundo seu ponto de vista, a idade, sozinha,
não oferece garantia alguma de que o ser humano possui sabedoria. Não é a vasilha que importa, mas seu conteúdo. Talvez o jovem tenha vivido pouco tempo para sua sabedoria amadurecer, mas tenha absorvido uma sapiência sensata e madura. Quando o faraó elevou José a um cargo de inigualável distinção e pelo qual passou a governar o Egito, ele era aclamado como Avrer. Para os sábios, essa palavra sugeria Ave, um pai em sabedoria, Irar, suave em anos, jovem. Neste sentido, um homem pode envelhecer e não adquirir sabedoria. Assim, o Rabi Meir usa a metáfora da vasilha de vinho. O mundo, em geral, usa o seguinte provérbio: não julgue um livro pela sua capa. O ponto de vista do Rabi Meir parece se apoiar na experiência dos próprios sábios. Antes da sua época, foi necessário designar um novo nasci que tivesse a mais alta autoridade sobre a comunidade judaica de Israel. O Rabi Elazar ben Azariah foi nomeado quando tinha 18 anos e o Talmud confirma sobre ele que esta geração, em cujo meio se desenvolveu o Rabi Elazar ben Azariah, não ficou órfã. Também encontramos na Bíblia as palavras comoventes de Eliú, o fio de Berachel, o Buzita, a Jó e seus amigos. Eu disse que aqueles que viveram muitos dias falem, e aqueles que têm muitos anos de idade expressem sabedoria. Mas é o espírito do homem o que lhe inspira o Todo-Poderoso, que os faz ter compreensão e conhecimento. Nem todos são sábios, nem só os velhos entendem o que é justo. Por isso digo, escutem-me também, apresentarei o meu pensamento. É verdade que a Torá nos ensina a respeitar os anciãos, mas o Rabi Meir indica que isto não se impõe como uma regra inflexível para recorrermos somente aos velhos em busca de sabedoria. Não há monopólio de conselhos confiáveis e faríamos bem em recebê-los. Venham de onde vierem. Como exclamou um sábio, feliz e afortunada é a geração cujos mais velhos escutam os mais jovens. A sabedoria histórica fundamental do povo judeu se origina do conhecimento da Torá, e como é adequada a comparação do Midrash de que as palavras de Torá podem ser equiparadas à água. Assim como uma pessoa maior não se envergonharia de pedir água a alguém mais jovem, também em assuntos da Torá não deveria se envergonhar de pedir a alguém mais jovem que lhe ensine um capítulo, parágrafo, versículo ou mesmo uma letra. O Talmud assinala: as palavras da Torá foram comparadas a 3 líquidos, água, vinho e leite, para te ensinar que, da mesma forma que estes 3 líquidos se conservam bem somente nos vasilhames mais modernos, assim também as palavras da Torá só se mantêm naqueles cuja mente é humilde. Se você procurar água num país oriental, onde ela é rara e preciosa, a aceitará de um jovem ou idoso, e certamente não insistirá que venha num recipiente de ouro ou envelhecido. Desde que seja potável, tenha a mesma atitude perante a Torá e sua sabedoria. Mas é apropriada uma palavra de advertência, principalmente com a predisposição dos jovens a acreditar arrogantemente em sua onisciência. A frase citada acima também pode ser entendida como: feliz é a geração em que os idosos são escutados pelos jovens. Hoje existe o epiteto para os pais, meu velho. Os jovens estão convencidos de que os pais e avós vivem com ideias arcaicas e fora de moda e que não conseguem entender os problemas ou necessidades da juventude moderna. Qual é o resultado inevitável disso? Um abismo que vai se ampliando entre as gerações e uma interrupção permanente da comunicação entre pais e filhos. Subitamente, em algum ponto desconhecido de seu crescimento, o jovem se dá conta de que perdeu todo o senso de identificação com o passado.
não sente arraigado em sua família seu ethos ou sua história e com o tempo acaba totalmente perdido com relação a seus valores e identidade. Afortunada, a geração cujos pais e filhos se comunicam uns com os outros, entendem-se e podem intercambiar sentimentos e opiniões. Lembro-me vividamente do meu professor não judeu no último ano da escola pública secundária, Dr. Moyer. Quase todos os alunos eram imigrantes ou filhos de imigrantes. Uma vez nos disse: os pais de vocês conhecem menos história americana que vocês. Provavelmente nunca ouviram falar acerca dos debates entre Lincoln e Douglas. Mas isso não significa que sejam menos sábios que vocês. Não cometam o trágico erro de menosprezar seus conhecimentos e capacidades. Todos têm ainda muito que percorrer antes de alcançar o nível de inteligência dos seus pais. Não ampliem a brecha entre vocês e eles e deixem a ponte intacta e as vias de comunicação abertas. Era um não-judeu se dirigindo a um grupo de imigrantes e filhos de imigrantes judeus. Não sabia que estava repetindo uma declaração dos nossos sábios. Um homem é obrigado a dizer: quando os meus atos alcançarão o nível dos meus pais, do meu pai. Para os que gostam de uma versão com um toque de humor, encontramos uma afirmação mordaz de Mark Twain. Quando eu era um menino de 14 anos, meu pai era tão ignorante que mal podia suportar ter o velho ao meu redor. Mas, quando completei 21, me surpreendi com tudo o que ele havia aprendido em 7 anos. Então, como devemos decidir entre os diversos ensinamentos que temos agora no Pirkei Avot? O que é mais valioso, juventude ou idade adulta? E qual delas deve ser atendida e honrada? Existe uma resposta sugerida por um relato do Talmud. O Rabi Yehoshua ben Hananiah era conhecido até pelo imperador de Roma por sua mente brilhante. Em certa ocasião, este lhe propôs: se sois mais sagaz que os sábios de Atenas, vai e vence-os numa batalha de intelecto e traze-os até mim. Estes sábios eram aparentemente um grupo misterioso que se ocultava numa academia secreta, vigiada fanaticamente para impedir a entrada ou saída de pessoas não autorizadas. O Rabi Yehoshua foi a Atenas e, usando estratagemas inteligentes, conseguiu tanto descobrir a academia quanto entrar nela. Uma vez lá, enfrentou um dilema. Os mais jovens ficavam no nível superior, enquanto os mais velhos se sentavam mais abaixo. Então pensou: se eu saudar os mais velhos primeiro, estes jovens me matarão, clamando: somos melhores do que eles, pois estamos sentados acima e eles abaixo. Se eu saudar os jovens primeiro, os anciãos me matarão, clamando: nós somos melhores do que eles, pois somos idosos e eles jovens. E assim ele disse, alto o suficiente para que todos o escutassem: a paz esteja convosco, com todos vocês. A história prossegue com a feroz disputa de intelectos que se seguiu, ao final da qual os sábios acabaram se declarando vencidos. Mas, para nós, o interessante do relato está na saudação que ele ofereceu. Este é talvez o melhor caminho. Deixemos que ambos, jovens e velhos, sejam saudados e valorizados pelas contribuições que cada um pode fazer à sociedade. Este conceito encontra ressonância no Shir HaKavod, o hino de glória do século XII, que começa com as palavras Anin Zemirot, que entoamos ao final das orações matutinas de Shabat. Nele exaltamos o Todo-Poderoso. Eles viram em ti velhice e juventude, velhice em dia de juízo, juventude em dia de luta.
em batalhas para adquirir os conhecimentos da Torá ou para defender e estabelecer seus ideais, a juventude se verá favorecida. Os jovens possuem suficiente zelo e energia para isto. Em matéria de juízo, quando devem ser tomadas decisões delicadas e pesadas, é necessário um frio, experiente e maduro saber. A idade logra, então, o seu reconhecimento e os mais velhos são necessários, mas ambos são atributos provenientes de Deus que devem se desenvolver para que a Torá prospere. A conclusão que surge do texto que estudamos é esta: comece a estudar quando jovem. Se você quiser que seus estudos vivam em seu interior como algo significativo. Não obstante, nunca é tarde para começar, mas uma vez que o faça, não pare. Procure a instrução dos mais velhos e experientes, mas não permita que a juventude de alguém o faça pré-julgar desfavoravelmente a sabedoria que possa ter. No judaísmo histórico, acima de tudo, as gerações devem se dar as mãos e, como Abraão e Isaque no Monte Moriá, caminhar juntas. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!